Capturar e armazenar dados em tempo real nos microcontroladores é uma operação de extrema importância. Por vezes, desejamos monitorar dados de corrente, tensão, temperatura e pressão por horas ou até mesmo dias. Assim, uma das perguntas mais frequentes é como implementar um registrador de dados seguro e confiável. Este é o foco deste vídeo. Olá! Sejam bem-vindos ao canal Gabinete de Tecnologia. Neste vídeo, é apresentado como armazenar um conjunto de dados digitais capturados com a placa de desenvolvimento Raspberry Pi Pico. Mostraremos os passos necessários para a criação, gravação de arquivos de dados na memória flash do Raspberry Pi. Bom, suponha que você tenha um sensor de temperatura e queira gravar dados para monitorar a temperatura de algo. Então, o que devemos fazer? Obviamente, devemos fazer a conversão de analógico para digital, ou seja, colher dados analógicos do sensor de temperatura, convertê-los para digital e armazená-los dentro do Raspberry Pi Pico. Nesse caso aqui, nós mostraremos como isso é possível. Nós tiraremos o dado analógico, colocaremos ele em digital e armazenaremos na memória flash. Uma vez que esses dados são armazenados, eu posso utilizá-los a qualquer tempo. Vejamos aqui o nosso circuito de teste com o Raspberry Pi Pico. É o mesmo que nós utilizamos nos outros vídeos. Aqui utilizaremos o potenciômetro e o sensor de temperatura como os dados analógicos convertidos em digital. Faremos a conversão e os armazenaremos na memória flash. Vamos para o nosso ambiente de programação, no caso, o IDE Tony. Bom, aqui no nosso ambiente integrado de desenvolvimento, Tony, destacamos os pontos principais dos nossos objetivos. É ler um dado analógico, convertê-lo para digital e gravar esse dado em um arquivo permanentemente. Para isso, utilizamos esse código aqui. Destacamos o quê? Os pinos, o ADC e a biblioteca Time. Estou utilizando o potenciômetro ligado ao pino 28 e fazendo a conversão do valor lido de decimal para tensão. Volts, ele vai ser dado em volts. Eu vou ler 10 dados e armazenar cada um desses dados em um arquivo. Para tanto, eu designei o nome do arquivo data01. Eu abri esse arquivo com o comando W. O que significa? Significa que o nosso arquivo vai ser criado e vai ser aberto para escrita. Discussões sobre operações com arquivos serão feitas em outra oportunidade. Vamos lá para o nosso loop, onde efetivamente realizaremos a escrita no arquivo. Li o valor do potenciômetro, imprimi na tela o valor do contador e o valor do potenciômetro em volts. Colocamos aqui. Também vou fazer a mesma escrita dentro do arquivo. Abri o arquivo com a função write e estou escrevendo o mesmo que está na tela. Depois eu dou um comando file flush. O que significa aqui? Significa que eu vou escrever nesse arquivo, mas vou manter esse arquivo aberto. Vou aumentar o computador e vou fazer 10 leituras variando de 1 em 1 segundo, no caso aqui. Uma vez que atinge as 10 iterações, parto para o comando else e fecho o meu arquivo. Isso é muito importante. Não posso manter nossos arquivos abertos. É perigoso porque posso corrompê-los. E finalmente escrevo na tela o valor finalizado. Bom, então vamos carregar isso para o nosso Raspberry Pi Pico. Está lá carregado. Ainda não, sim. Valor saindo ali na tela. Estou variando o potenciômetro e vendo o que está acontecendo lá. Percebam que aqui embaixo ele me falou que gravou os 10 dados
e finalizou o meu arquivo. Vamos lá ver o que aconteceu. Vamos abrir aqui o meu Raspberry Pi Pico. Tá lá o nosso arquivo data01.txt que foi gravado. Vamos abrir aqui, ó, e como percebemos, todos os dados foram gravados aqui. Então posso fazer isso com quantas vezes eu quiser, com quantos arquivos eu quiser, até a memória encher. Dependendo da taxa que eu estou captando aqui, dá para fazer isso por dias, meses, dependendo da taxa, até anos. Se você está gostando deste conteúdo e quer nos incentivar a produzir ainda mais, compartilhe-o com sua rede de contatos. Deixe um like, faça um comentário e não se esqueça de deixar sugestões para os novos temas. Veremos agora um outro exemplo aqui, ó, onde eu vou utilizar também o display e aproveitar os programas que nós fizemos anteriormente. Já deixei o programa gravado aqui, está aqui o nosso código e destacaremos as modificações que fizemos nele em relação aos exemplos dos vídeos anteriores. Eu estou lendo o valor da tensão e o valor da temperatura. Vou gravar tudo isso em arquivo. Só que agora eu vou modificar um pouquinho esse programa, que eu vou gravar em vários arquivos. Eu vou escolher a cada hora que horas eu encerro a gravação de um arquivo e que horas eu começo a gravação de outro arquivo. Para tanto, eu designei aqui, ó, a variável nome do arquivo com um contador, onde ele vai ser datapot temp 0, datapot temp 1, datapot temp 2. Então eu combinei isso aqui, ó, no nome do arquivo, de forma que eu posso modificar o nome do arquivo aqui, ó, sem sair do meu programa. Tal e qual fizemos agora, abrir o arquivo para escrita. Se não existir, ele vai abrir um arquivo novo e escrever. Se já existir, ele vai apagar, abrir um arquivo novo e escrever em cima. A parte gráfica do nosso programa não modificou. Fiz uma pequena mudança aqui, acrescentando algumas variáveis, no caso aqui essa sinalizador é importante para a gente, pois ela controla quando eu vou gravar em um arquivo e quando eu não vou gravar neste arquivo. Quando eu pressionar o botão, aquele retângulozinho vai ficar escuro e ao mesmo tempo eu vou dizer que é para começar a gravar no arquivo. Ele vai continuar gravando até que eu pressione novamente. Quando eu pressionar novamente, ele vai desenhar um retângulozinho incolor e vai efetivar o fechamento do arquivo e o início do próximo arquivo, para quando eu pressionar novamente, ele começar a gravar em um outro arquivo. Se sinalizador for false, ele vai imprimir os dados lidos, tanto de temperatura quanto de tensão. Deixa eu abrir um pouquinho aqui para a gente ver, né? Tanto de temperatura quanto de tensão, tanto aqui na tela quanto no arquivo. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vou carregar, deixa eu mostrar a câmerazinha aqui. Ok. Vamos carregar isso lá para dentro do Raspberry Pi Pico. E aí, essa é a primeira informação. Quando eu pressionar o botão aqui, ó, o meu arquivo será aberto e começará a escrita, né? Vou pressionar, pressionei o botão, veja que começou, vou variar valores de tensão aqui, ó. Lembra que o valor de temperatura está mais ou menos fixo lá, não depende da nossa variação do potenciômetro. Tá, chegou quase a 100, 100, apertei de novo, pressionei. Uma vez pressionado, ele cai na situação de novo de tornar o sinalizador inefetivo. Inefetivo, ele colocou nosso sinalizador aqui como true, fechou o arquivo e armazenou lá. Vou fazer a mesma coisa novamente, ó. Vou pressionar mais uma vez, pressionei, veja lá que o quadradinho ficou azul, ele está capturando dados, né? Ó. Está capturando esses dados, vou pressionar novamente, o quadradinho ficou incolor e ao mesmo tempo ele parou a gravação. Mais uma vez, vou gravar o terceiro arquivo já, ó.
Terceiro arquivo sendo gravado, poucos dados nesse arquivo. E vamos olhar, vou finalizar aqui, ó. Finalizar e vou lá abrir o meu Raspberry Pi Pico. A flash dele está lá, ó. 1, 2, 3. Ele chegou a abrir o último, só que no último que eu abri eu não escrevi nada. Vamos ver o que a gente fez no primeiro. Tá lá, aberto. Veja que eu gravei pouco mais de 100 dados. Tá lá. E no último, vamos abrir. No último, ainda tem algum dado ali ainda. Tá lá, gravamos pouquinho dado. Tá aqui, ó, o último dado. 22, 23, 23 lá, ó, gravado ali. Bom, é isso, né? Eu posso gravar dados em arquivos permanentemente e utilizar onde eu quiser. Uma vez que está aqui, eu posso chegar, arquivo, salvar como, e aí eu posso salvar em qualquer lugar do meu computador. Vamos salvar aqui na área de trabalho. Ok. Pronto. Tem uma cópia dele no Raspberry Pi Pico e agora uma cópia no meu computador. Ok, ficamos por aqui e nos vemos logo logo.